tá? Bom, a primeira forma de se ler tarô é a forma para você mesmo, né? O pessoal, que eu ensinei para vocês, inclusive, na primeira semana do nosso grupo. É pegar uma cartinha só. Então, vocês podem adquirir esse hábito. Todos os dias, acordo, me conecto, né? Com o meu mentor, com o meu anjo da guarda, com aquilo que eu acredito. Faço a abertura do tarô e peço uma orientação para aquele dia. Puxo uma única carta. Isso é um exercício muito bom para de autoconhecimento. Vai vir a carta e você vai interpretar, analisar tudo que aquela carta pode te trazer de informação para como que lição que você tem que aprender hoje, o o tarô quer te mostrar hoje, né? É um método bastante importante, mas para você. Aí é uma coisa pessoal, sua, tá? Então eu recomendo quem quiser se autoconhecer ou quiser ter recados do universo, fazer isso todo dia, tirar uma cartinha, entender o que aquela carta significa, fazer uma elaboração, né, uma análise profunda interna e prestar atenção nos sinais, porque ao longo do dia vocês vão ter sinais. A sincronicidade é extremamente importante. Eu falei um pouco de sincronicidade com vocês no curso de numerologia. Isso é algo que também pode acontecer muito conforme. Heloísa, só fecha o seu áudio, por gentileza. Obrigada. A sincronicidade, começar, né, as coincidências da vida acontecerem, né, isso também é uma outra coisa que pode se tornar frequente. Horas iguais, né, de repente, assim, mais de uma pessoa fala a mesma palavra ou dá o mesmo insight para vocês, ou realmente vocês perceberem e falar, nossa, tá acontecendo muitas coincidências, né? As coincidências da vida, não existe coincidência. São sinais do universo te apontando o caminho. Então, também é legal começar a observar tudo isso, tá? Eu já expliquei, acho que foi na aula passada, se eu não me engano, foi até acho que uma dúvida da Luzia, se eu não estou enganada, tá? Posso tá confundindo aqui as coisas. A respeito de tirar só duas cartas, né? Eu expliquei que só duas cartas é um pouco complicado, por quê? Porque a gente precisa ter um número ímpar, de 3 em diante, para ser o desempate, caso venha uma carta positiva e uma carta negativa, para você conseguir compreender melhor, né, a história que está sendo ali apresentada. Então, no mínimo 3 cartas. Pessoal? Ai, desculpa, eu acho que mostrou uma outra tela para mim. Então, 3 cartas: passado, presente, futuro. Da esquerda é o passado, do meio é o presente, da direita é o futuro. Pergunta: o que eu posso fazer com relação, o que o universo tem para me dizer sobre vida profissional? Tira 3 cartas. Como o meu passado, que pode ter coisas ainda que eu preciso, né, amadurecer e resolver, a minha situação atual, que é o presente, que é a cartinha do meio, e para onde o universo está me direcionando para resolver alguma coisa com relação à vida profissional. Mesma pergunta para amor. O que as cartas têm a me dizer com relação ao campo afetivo? 3 cartinhas, passado, presente e futuro. Como eu expliquei para vocês, quando vocês começarem a manipular o tarô, é importante estabelecer regras, tá? Quais são as regras? Eu só vou ler quando as cartas estiverem para cima, ou eu vou ler elas assim e elas assim, que é o invertido? Você tem que estabelecer essa regra para você. Eu, Bruna, mesmo que a carta caia assim, eu coloco ela assim porque eu estabeleci como uma regra para mim só ver as cartas do lado, elas para cima. Isso não significa que eu estou deixando de olhar para as sombras, para o lado negativo da carta, tá? Tem outras pessoas, outros tarólogos, que falam, não, quando tá para cima eu só vou ver o lado positivo. Quando ela vem invertida, eu só vou ver o lado negativo. É uma regra estabelecida. Vocês têm que criar as suas próprias regras. Não tem certo, não tem errado. Só que a partir do momento que você definiu as regras, você não pode sabotar essas regras. Lembre que você está mexendo com energias e com o universo. Outra situação. Ah, eu decidi que eu só vou ler quando as cartas pularem. Pulou. Ah, então essa eu vou considerar.
Ah, eu decidi que se cair um monte de carta junta no pular, eu não vou aceitar, porque caíram muitas. São regras que você estabelece. Ah, eu decidi que eu sempre vou abrir o leque, fechar os olhos, que é como eu faço, eu abro o leque, fecho os olhos e vou com a mão pegando as cartas que eu sinto que precisam aparecer. Então, o corte é uma regra, a forma como você abre o tarô é uma regra, o como que você vai ler o seu tarô é uma regra. Então, vocês precisam definir as regras. Então, vocês vão começar agora, né? Nos próximos dias aí, enfim, a fazer testes para enxergar o que que se conecta melhor com vocês. Eu me conecto melhor lendo invertido? Ótimo. Eu vou considerar invertido? Tá. O que que eu vou olhar no invertido? Só o lado sombra. O que que eu vou olhar no lado positivo, no lado de cima? Só informações de positivas. Outra coisa que é importante antes da gente começar o tarô é estabelecer quantas cartas eu vou puxar, que é o mínimo necessário. Eu, Bruna, puxo sempre 6 cartas. Vocês podem perceber na minha leitura padrão, quando não é uma leitura direcionada, porque tem o Templo de Afrodite, tem a Cruz Celta, tem a Mandala, mas quando eu faço uma leitura para um cliente, por exemplo, ou uma leitura geral lá no YouTube, eu puxo primeiro 6 cartas. É a regra que eu estabeleci. A minha linha mínima de cartas são 6. Vocês podem fazer 3. É o que eu falei, eu só não recomendo 2, porque 2 é muito complicado, você nunca vai conseguir. É, é, Até vai conseguir, mas você corre o risco de entrar naquela situação que a própria Luzia falou, né? Que era um 8 de copas e um 9 de copas. E você teria que puxar mais uma carta para poder começar a esclarecer tudo. Então já começa com 3, pelo menos, porque assim funciona melhor, tá? Aí é, né, minha percepção aí de acordo com o tempo que eu venho trabalhando com tarô. Uma outra situação, você pode definir a regra. Eu vou separar os arcanos maiores dos arcanos menores. Eu vou tirar 3 cartas de arcano maior e 3 cartas de arcano menor. O arcano maior é o universo me direcionando, é o destino. Eu não tenho como fugir do arcano maior, porque é algo além de mim, maior do que eu. O arcano menor são as minhas atitudes, ou as atitudes da pessoa para quem vocês estão lendo. O que a pessoa tem que fazer, como ela tem que agir, mudar atitudes, mudar pensamentos para conseguir atingir o objetivo que é a pergunta que foi feita para aquela leitura. É importante vocês deixarem claro para o seu cliente várias coisas antes de abrir as cartas. Bom, primeiro, o tarô é um instrumento de ajuda, no sentido de mostrar e apontar os caminhos e as atitudes mais favoráveis ou menos favoráveis, desfavoráveis. Mas que a pessoa não pode se basear única e exclusivamente na leitura de tarô. Ela tem que ter o discernimento, a maturidade de escutar tudo que está sendo trazido, as informações que estão sendo trazidas pelo tarô, aplicar isso na vida dela e ela decidir com o livre-arbítrio dela o caminho que ela quer seguir. Se ela quer mudar atitude, se ela quer mudar pensamento, se ela quer direcionar a vida dela para o que está sendo mostrado na leitura do tarô ou não. Uma outra coisa importante que vocês precisam deixar claro para os clientes antes de começar a ler é que o tempo do tarô é diferente do nosso. Isso aqui é uma ferramenta divina que acessa portais e dimensões. Nós estamos na terceira dimensão. A terceira dimensão é feita por altura, largura, profundidade. E a gente ainda tem aqui a linearidade, que é o tempo. De quarta dimensão para cima, que é onde abre o campo, o canal para acessar o registro acástico por meio da ferramenta do tarô, lá não tem tempo nem espaço. Então, o que isso significa? Que o que está sendo trazido pelo tarô de informação, ele vai levar um tempo para se materializar aqui na terceira dimensão. E esse tempo depende. Depende da pessoa, depende do karma dela, depende de outras pessoas, assim, a questão principalmente, por exemplo, for afetiva de outras pessoas, porque tem o livre-arbítrio do outro.
envolvido. Então, eu sempre falo que o tempo do tarô é diferente do nosso e que as coisas podem acontecer antes ou depois. Eu já fiz leitura que demorou 1 ano. A menina até me mandou uma mensagem que ela falou assim: Bruna, quando você deu para mim, eu olhei e falei, cara, não tá batendo nada, não tem nada a ver comigo, tá tudo desconexo, isso aqui não sou eu. Mas ela deixou o vídeo gravado, guardadinho lá no celular dela. E 1 ano depois, ela foi fazer uma viagem com uma amiga e tudo que foi falado no tarô aconteceu ao longo dessa viagem. E aí veio um insight, ela falou: ai, deixa eu olhar esse vídeo. E aí ela falou: Bruna, tudo que você falou aconteceu. Só que demorou 1 ano para acontecer. Quando a gente puxa a energia do tarô, a gente também estabelece uma regra de tempo. Isso é possível ser feito. Então, quando você está falando, fazendo a leitura, você fala né? Peço orientação para os próximos 3 meses, peço orientação para os próximos 6 meses, peço orientação para os próximos 12 meses. Você pode estabelecer a energia que você quer acessar. Mas mesmo que você consiga acessar a energia de 3 meses, não significa que em 3 meses vai acontecer. Então, eu, Bruna, entendo que o tarô, quando você vê tarólogos falando, tal dia, tal hora, tal lugar, cuidado, cuidado, porque a gente não tem como afirmar. Vai depender de cada um. Isso a própria mecânica quântica explica. Quando você é co-criador da sua realidade, quando você lança para o universo uma coisa que você quer, é desejo real, ausência de conflito. Só que a ansiedade coloca a gente no conflito. É por isso que as coisas não acontecem. Tá cheio de mulher por aí. Eu falo disso porque 85% do meu público é feminino. Tá cheio de mulher por aí. Olha, várias vezes eu não consigo fazer a leitura de tão ansiosa que a pessoa tá. Aí eu tenho que virar para ela e falar: escuta, relaxa, vai fazer outra coisa, vai pensar em outra coisa. Exemplo, né? Eu viro e falo assim: hoje é sábado. Se alguém me procura hoje, eu falo assim: olha, tem horário na segunda-feira, manda tudo até domingo. Outra coisa, eu sempre recebo adiantado, tá? Isso eu vou entrar aqui em formas de pagamento com vocês. Porque o calote é bem provável, tá? No tarô. Então, essa coisa de ler depois pagar, não aconselho. Então, eu sempre faço assim: a pessoa me procura, eu mando meu portfólio, os tipos de serviços que eu ofereço, falo que eu tenho horário tal data e que eu recebo as informações e o valor pago até tal data, sempre um dia antes, no máximo, da leitura. Então, eu só leio se pagou. Tá? É claro que eu também leio gratuito, para quem precisa, para os amigos eu acabo, né, fazendo leitura aí gratuita e tudo mais, mas se vocês forem para essa linha profissional, eu aconselho fazer dessa forma, tá? E tem gente que, assim, hoje, me procura hoje, já faz o Pix hoje, já manda os dados hoje, já fala, tô ansiosa, né? E às vezes chega segunda-feira, a energia não se conecta, porque a pessoa tá colocando tanta ansiedade, que ela tá emaranhando tudo, e mesmo que eu acesse o canal, eu vou acessar uma coisa confusa, porque cada hora ela pensa uma coisa, que ela não para de pensar, que tá desesperada, ansiosa, porque quer voltar pro tal do rapaz. Então é bem complicado, quando vocês perceberem que a pessoa tá muito ansiosa, fala para a pessoa tentar, na medida do possível, relaxar, desviar o pensamento dela, né? Para não atrapalhar na energia.